E hoje vamos falar de Abraão, isso mesmo, de Abraão, no livro de Romanos. Vamos ver que Abraão foi justificado pela fé no capítulo 4 do livro de Romanos, que diz assim: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Porque pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu o Deus, que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele, está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado. A saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém? Esse versículo 25 tem um comentário aqui bem interessante, que diz assim: a prova da justificação pela fé, no caso de Abraão, levou Paulo de volta ao alicerce da justificação na obra de Cristo. A morte e a ressurreição de Cristo são dois aspectos de uma única obra salvífica. Na primeira parte, Cristo levou sobre si a pena legal sobre nossa culpa. Na segunda parte, a ressurreição de Cristo confirmou que a sua morte foi uma oferta suficiente e eficaz pelo pecado, tendo agradado ao juiz supremo. Ou seja, nós somos justificados por esse sacrifício de Jesus Cristo. Quando o Senhor olha para nós, pecadores que somos arrependidos e que aceitamos o senhorio de Jesus Cristo em nossas vidas, Ele olha para nós e, apesar do nosso pecado, Ele vê a conta paga. É como se Ele olhasse para nós e dissesse assim: pecador. Aí, um alarmezinho de pecador. Vou falar agora bem como se estivesse falando para a criança.
Alarme de pecador. Aí acenderia uma luzinha em todos nós, que todos nós somos pecadores. Mas nós que aceitamos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, levantamos o nosso extrato. Nossa conta está paga. Nossa conta está paga. O sacrifício de Jesus Cristo foi totalmente suficiente para derramar sobre nós essa graça salvífica. E é sobre todos nós mesmos. Até você que não vou à igreja, não creio na Bíblia, até por você. Porque você está vivendo o tempo da misericórdia de Deus, da paciência de Deus, digamos assim, né? Humanamente falando. Você está vivendo sob a paciência de Deus. Porque você ainda tem tempo de fazer essa decisão, você ainda está vivo, você ainda respira, você ainda tem inteligência para analisar como é a sua vida sem Cristo e como pode ser a sua vida com Cristo, como pode ser a sua eternidade sem Cristo e como pode ser a sua eternidade com Cristo. Então, que o Senhor fale ao seu coração, que o Espírito Santo te convença do juízo, da justiça, do pecado, que o Espírito Santo inunde o seu coração de um amor que você nunca experimentou por ninguém, mas que o Senhor tem por você. Ele já tem por você. Você não precisa fazer nada para merecer esse amor. O Senhor já fez tudo. Só basta você aceitar esse presente. Amém? Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus.